Olá pessoal, tudo bem? Como eu tinha prometido para vocês, vamos começar a série de videoaulas de filosofia. Então, para começar, a gente precisa partir do princípio e se perguntar então o que é filosofia? O que significa a palavra filosofia no primeiro lugar? Então a gente precisa pensar aí e a gente vai encontrar que a palavra filosofia é formada por duas palavras do grego. A palavra philo, que significa amor. No caso, um amor de amizade, né? O grego vai usar aí 3 palavras para designar amor. Uma outra hora eu gravo um outro videozinho falando aí disso. Mas a palavra no grego, então, que vai designar esse tipo de amor, a palavra filia, ela vai designar, então, amor de amizade. Um amor de amigo, um amor filial que você tem por alguém. Né? Um amigo, um irmão, seu pai, sua mãe, esse é o amor filial. E a outra palavra, Sofia. E Sofia, se você tem uma prima, se você tem uma amiga, se você se chama Sofia, o seu nome significa sabedoria. Talvez você pense assim, minha amiga é meio burra. Não tem problema, o nome dela é sabedoria, tá ok? Isso não significa que ela é nada. Mas pode ser que ela seja meio burrinha mesmo. Não tem problema. Então, a palavra filosofia significa isso. Mas a palavra filosofia não esgota o significado de filosofia, certo? Filosofia, então, vai ser discutida ao longo da própria história dela, de aí aproximadamente um pouco mais de 2.500 anos. O significado dela vai ser discutido por outros filósofos e cada um vai apresentar aí um significado para o que seja filosofia, mas nada que fuja desse padrão, dessa ideia. A filosofia vai acabar sendo um conjunto de ideias onde nós vamos discutir racionalmente conceitos, né, e verdades que vão ser assumidas, um conjunto de ideias que vão formar a nossa base, principalmente a nossa base ocidental, né, o pensamento que ficou popularizado aí pelo Osama Bin Laden, a sociedade judaico-cristã ocidental. Então, a sociedade judaico-cristã ocidental, ela pensa dessa maneira filosófica, dessa maneira grega de se pensar. Então, você que é judaico-cristão ocidental, mesmo que você seja ateu, a sua mentalidade funciona dentro dessa racionalidade grega. Por que então surge na Grécia? Por que não surgiu em outro lugar? Por que não foram os chineses ou os japoneses que inventaram a filosofia? Na Grécia, a gente tinha o que era chamado de um entreposto comercial. Todos os povos, as regiões que se conheciam ali, iam até a Grécia para fazer comércio. Eles iam mais especificamente naquela região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, que é a região de Mileto, de Eleia. Eram cidades polis, né? Cidades-estado da Grécia Antiga. Também é importante você pensar isso, tá? A Grécia Antiga, porque era uma mentalidade, não é um território. Se você olhar no mapa hoje, você vai ver lá um território bonitinho, um pedacinho de terra, delimitado. Grécia Antiga não é esse espaço hoje delimitado. Ele é uma mentalidade. Mentalidade, então, significa que era um grupo, né, de cidades que tinham ali ao longo da Europa, do litoral principalmente, que obedeciam a esse padrão de pensamento, buscavam e viviam a mesma maneira, tinham um padrão cultural bastante parecido, apesar das suas diferenças, né? A semelhança era um pouco maior do que as suas diferenças, de um modo geral. Então, você precisa saber disso. Filosofia significa amor pela sabedoria, ou amizade pela sabedoria. Surge na Grécia, na Ásia Menor, onde existiam ali a cidade de Eleia e de Mileto, especificamente, né, o primeiro lugar que a gente tem datado, que a gente tem inclusive documentado como sendo o nascimento da filosofia, é na cidade de Mileto, com o filósofo Tales, que inclusive você estudou matemática, talvez você odeie ele por causa disso. Eu não odeio Tales, mas eu não me dou bem com a matemática. Mas o Tales, ele é o Tales da matemática, aquele cara do teorema de Tales. Ele vai ser o primeiro cara a buscar uma resposta racional, uma resposta diferente da resposta que os homens tinham naquela época. Por que buscar uma resposta racional? Racional por quê? Eles não eram racionais, eles viviam de outra maneira, eles pensavam outras coisas. Racional porque eles acreditavam nos mitos. O mito era a religião deles, era a crença deles. Então eles se deparavam com povos com vários tipos de crença, com vários pensamentos diferentes.
Então, esse pensamento diferente levou eles a se questionarem, alguns deles, né? Bem poucos, na verdade, porque os filósofos no início até sofreram uma certa perseguição, foram escrachados, as pessoas não deram muito valor para eles, aliás, não dão até hoje, pelo menos no Brasil. E aí, então, o Tales, ele sofreu esse preconceito, inclusive é uma outra aula que a gente vai ter aqui, esse preconceito que a filosofia sofreu, a gente vai falar um pouco mais do Tales. E aí o Tales, ele passando por isso, ele ainda assim, né, fez a filosofia, buscou uma resposta racional. E ele então chegou à conclusão de que a origem das coisas não estava nos mitos, mas estava em um elemento primordial. E aí é motivo, inclusive, para uma outra aula. Não vou entrar muito nessa questão agora. É importante você, então, vamos relembrar aqui aquilo que eu já falei, já destaquei, vamos destacar de novo. A filosofia surge na Grécia Antiga, a filosofia significa amor pela sabedoria, a filosofia busca uma resposta racional em contraposição à resposta mitológica ou à resposta religiosa da época. E a filosofia, é importante se lembrar, ela vai ser aquele conjunto de ideias que vão pensar a realidade. Hoje você está aí cercado de filosofia, permeado de filosofia, no seu dia a dia, a música que você ouve, a televisão que você assiste, um filme que você vê, um livro que você lê. Se você não lê, por favor, né, leia, exercite o seu cérebro, não fica aí com o cérebro parado, né, criando teias da Alzheimer, ajuda a aparecer Alzheimer, e a leitura ajuda a evitar o Alzheimer. Fora que te torna uma pessoa um pouco mais culta, né, você aprende a escrever melhor e a ler melhor também com a leitura, eu recomendo para você e é importante. Então, esse é o pontapé inicial aí da filosofia, esse é o princípio, né? A gente começa por aqui, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida você pode mandar aí no comentário, pergunta, algum questionamento. Também tem aí mensagem privada, você pode mandar uma mensagem privada pelo canal do Facebook, canal no Facebook Professor Rogério Pena, com 2 N's, não esquece disso. Ou então no meu Facebook, entra lá, adiciona ele, Rogério Pena, tem a minha fotinha lá, eu aceito, né? Eu adiciono você me manda uma mensagem, a gente troca ideia, a gente conversa e eu te ajudo, tiro sua dúvida aí. Você que é professor de filosofia, você pode usar esse material na sua aula se você quiser, se você achar que vale a pena. Se você gostou também, por favor, me manda sugestão, diz aí o que você achou, né? Você pode libertar isso, tá bom? Inclusive vai melhorar aqui, a gente enriquecer as videoaulas. A gente já está no final, mas eu quero relembrar, né, o motivo disso. O motivo disso é para que você, aluno do ensino médio da rede pública do estado de São Paulo, e especialmente os meus alunos, tenha a oportunidade de rever alguma aula que você tenha perdido, ou assunto que foi tratado em sala e aí você por acaso perdeu. Então eu espero que você tenha gostado. Se você faltou, assista. Se você vai ter prova, reveja, né? Assimile. Não deixe de mandar aí a sua solicitação, o seu questionamento, a sua pergunta, caso tenha ficado alguma a mais, tá bom? Então a gente vai vir aí com outros temas. Os temas estão no caderno do aluno, né? Naquele material que o Estado nos forneceu, no currículo estadual de educação, de filosofia, né, especialmente. Então, se você tiver qualquer dúvida, recorre ao caderninho também. Os textos que eu vou dizer são os textos que estão ali. Esse assunto não está lá, mas é necessário a gente falar para, inclusive, começar, tá bom? Então, espero que você goste, espero que você nos acompanhe. Um abraço para você, uma boa semana, tchau.